Outro vilão da internet, outros vilões aí, são os códigos maliciosos. Tá? O que são os códigos maliciosos? Eles são programas desenvolvidos para executar alguma atividade mal intencionada, maliciosa no seu computador. Tá? Eles podem ser vírus, worms, spyware, bot, cavalo de Troia e vários outros. Vamos citar alguns agora. O que eles fazem? Eles podem fornecer acesso aos arquivos do seu computador, podem executar ações que causem prejuízo para o usuário e você não consegue fazer as suas atividades rotineiras ali no computador porque ele está lento. Eles podem também excluir ou danificar arquivos. Então, geralmente, um vírus vai lá, danifica um arquivo, que de repente era um arquivo importante, era um documento, que você só tinha aquela versão, e o arquivo foi comprometido, foi danificado. Dentre os códigos maliciosos, nós temos os vírus, que é um programa ou parte de programa que ele se propaga inserindo cópia de si mesmo em outros arquivos ou programas. Então ele vai lá, ele se infecta em vários arquivos, ele vai contaminando arquivos. E aí quando você leva esse arquivo para um pendrive, você coloca um pendrive no computador, ele passa por um arquivo do pendrive, você leva isso daí para outros computadores, né? Ele pode ser ativado, para ele ser ativado, o vírus, ele vai depender da execução daquele arquivo, aquele programa. Então, na hora que você executa o programa que está infectado pelo vírus, você ativa ele ali naquele computador, ele começa a se replicar naqueles arquivos daquele computador, né? E para se propagar, ele depende principalmente do que eu falei, das mídias externas, ou seja, do pendrive, de disquetes antigamente. Hoje tem cartão SD, câmera fotográfica que você plugue no computador, ou até mesmo um e-mail, né? Quando você vai enviar um e-mail, você envia um arquivo que foi infectado por um vírus. Você está propagando esse vírus também. Outro código malicioso importante de falar é o worm, que ele é um programa capaz de se propagar automaticamente através da rede de computadores. Ou seja, você tem um computador que está numa rede e vários outros computadores, e um worm ele consegue, através da rede de computadores ali, enviar cópia de si mesmo para os outros computadores da rede. Eles se propagam simplesmente pela execução direta de suas cópias, né? Ou a exploração de qualquer vulnerabilidade que existe no computador da rede ali, então ele consegue se propagar. E eles tendem a consumir muitos recursos do computador e da rede. Porque, por exemplo, o fato de ele estar na sua máquina se replicando a todo instante e enviando cópias através da rede, está causando lentidão tanto para o seu computador quanto para a rede que você está ali no momento. Então eles tendem a consumir muitos recursos dos computadores e das redes de computadores. Como que é o processo de propagação e infecção do worm? Geralmente ele identifica os computadores alvos na rede, ele envia suas cópias para esses computadores através das suas vulnerabilidades e etc. Ele faz a ativação dessas cópias e cada ativação dessas cópias começa de novo o processo. Então você percebe o quanto uma rede pode ficar comprometida em ser infectada por um worm. Outro código malicioso importante de tratar é o bot, que ele é um programa que vai permitir que uma pessoa mal intencionada controle remotamente um computador. Ele possui a infecção semelhante à do worm, então consegue se propagar na rede. E geralmente o computador infectado é chamado de zumbi, porque pode ser controlado remotamente sem o conhecimento do seu dono. Então o dono do computador nem percebe que o computador dele está sendo usado, está sendo controlado remotamente por alguma pessoa mal intencionada. Geralmente as pessoas mal intencionadas, elas podem utilizar os bots para construir um exército de bots chamado de botnets. E essas botnets podem originar vários problemas e ataques na internet. Ela pode tornar indisponível um site ou algum serviço na internet. Recentemente tivemos vários ataques a site do governo que provavelmente foram feitos por bots, porque consegue milhões de máquinas tentando acessar um site. Imagina o que é milhões de máquinas acessando um site. Se o site não tiver a capacidade de suportar esse monte de acesso, ele provavelmente vai ficar down. E também pode, através das botnets, as pessoas mal intencionadas elas conseguem coletar informações de um grande número de computadores.
Outro código malicioso conhecido é o spyware, que é um programa que vai monitorar as atividades de um computador e enviar a um terceiro. Isso pode ser legítimo, ou seja, eu sou o dono do computador, eu posso ter uma spyware instalada no meu computador para que eu monitore o uso do meu computador quando utilizado por terceiros, por exemplo. Então eu tenho conhecimento disso, eu tenho essas informações. Pode ser malicioso quando essas informações coletadas é entregue a pessoas mal intencionadas, ou seja, tem uma pessoa mal intencionada que está coletando as informações do computador sem o consentimento do usuário, sem o usuário, o dono do computador, perceber que ele está tendo as suas informações coletadas. Então ele pode ser malicioso também. Temos o cavalo de Troia como código malicioso também, que é um programa que executa as suas atividades normais, que ele foi feito para executar. Paralelamente, ele também executa algo malicioso na máquina. Então, por exemplo, você baixa um programa que imprime em PDF os arquivos, e de repente ele está fazendo aquilo, ele está imprimindo em PDF os arquivos, ao mesmo tempo, por trás daquilo ali, ele está executando alguma coisa no seu computador. Então, ele é um cavalo de Troia. Temos backdoors, que são programas maliciosos que permitem o retorno de uma pessoa mal intencionada ao sistema infectado através da disponibilização de algum serviço. Ou seja, a pessoa instala um backdoor na sua máquina, na qual ela passa a tornar disponível para a internet algum tipo de serviço que permite que essa pessoa mal intencionada retorne quando ela quiser naquele computador. Como podemos, então, nos prevenir dos códigos maliciosos? Bom, mantenha o computador com o sistema e seus programas sempre atualizado. Então, mantenha o sistema operacional atualizado. Várias vulnerabilidades são descobertas diariamente e as grandes empresas, os fornecedores de sistemas operacionais, eles atualizam os seus sistemas diariamente para evitar que essas vulnerabilidades descobertas possam trazer riscos para os usuários. Possua também um programa antivírus atualizado na sua máquina. Então isso também é uma camada que ajuda a proteger você. Mantenha o firewall ativado. Então muitos sistemas operacionais vêm com o firewall. O Windows e outros sistemas, eles vêm com firewall. Você pode manter ele ativado para tentar deixar uma camada a mais de segurança na sua máquina. Evite sempre a execução de programas suspeitos ou evite clicar em links duvidosos. Então, se você recebe por e-mail qualquer link duvidoso, você evita de clicar naquele link, porque por trás daquilo pode estar a instalação de um código malicioso na sua máquina. Então, evite. Sendo assim, como podemos navegar de forma mais segura? Essa é a pergunta que muitos usuários fazem. Como podemos navegar de forma mais segura? Quando utilizamos os navegadores web, podemos navegar de forma mais segura, certificando de que você possua a versão mais recente do seu navegador. Então mantenha o seu navegador atualizado, esse é um fato simples. Você mantendo ele atualizado, você está prevenindo alguns perigos da internet. Ao rodar qualquer tipo de Java ou JavaScript, utilize complementos que podem trazer maior segurança para você. Por exemplo, alguns navegadores têm um complemento chamado NoScript, que ele permite executar tanto o Java quanto o JavaScript de forma controlada. Então você pode ali controlar a execução daquilo lá, daquele Java, daquele JavaScript. Evite clicar em qualquer link suspeito, porque a partir daquele link pode estar a instalação de algum código malicioso. Evite também, sempre que possível, utilize a conexão segura para navegar na internet. A gente vai falar o que é essa conexão segura. Como é navegar seguro, com conexão segura? A gente vai falar isso mais para frente. Então, sempre que possível, devemos utilizar a conexão segura. Como navegar de forma mais segura ao utilizar o webmail, por exemplo? Nós podemos certificar de que aquele site do webmail que estamos tentando acessar é realmente do provedor de e-mail, evitando que nós caímos em phishing. Tá? Então, você olha, fique atento para o URL, olhe e veja se aquele site é realmente do seu provedor de serviço. Tá? Cuidado ao elaborar a sua senha, não deixe vulnerável. Tente misturar caracteres com letras, com caracteres especiais, mantenha uma política de troca daquela senha, você evita correr mais riscos.
Evite acessar o webmail de computador de terceiros. Você não sabe o que um terceiro tem instalado na sua máquina. Você não sabe se ele tem instalado um spyware, que monitora as atividades daquele computador, e você não sabe o que ele tem instalado. Então, evite usar computadores de terceiro para acessar o seu e-mail. Certifique-se de acessar o webmail utilizando também a conexão segura. Então, não só navegue nos sites, através do navegador web, em sites seguros. Também utilize conexão segura no seu webmail. Os maiores provedores de webmail, eles já têm tido a conexão segura. Como a gente pode navegar de forma mais segura? Fazendo transações bancárias ou utilizando o Internet Banking. Como é que podemos fazer isso? Nós podemos certificar de que o site ali que a gente está acessando é realmente do banco ou daquela transação bancária que a gente está fazendo, se é realmente aquele site que a gente está tentando entrar. Nunca fornecer as senhas ou dados pessoais a terceiros, seja por telefone, por chat, por e-mail. Às vezes, quando o próprio site está te pedindo ali a informação bancária, tome cuidado. Fique sempre atento às movimentações de sua conta. Olhe com frequência seus extratos, veja se não tem nenhuma movimentação diferente. Entendeu? Se você utiliza o Internet Banking, você está correndo mais risco de ter alguma movimentação estranha. Evite também acessar o Internet Banking de qualquer computador de terceiro. Esse é o mesmo caso do e-mail, você não sabe o que o computador de terceiro tem instalado. Evite acessar o Internet Banking de redes de computadores públicas, ou seja, de um Wi-Fi de um shopping, numa lan house. Evite acessar o Internet Banking de lá, você pode ter seus dados também furtados ali. Sempre que você tiver qualquer dúvida de Internet Banking, tente entrar em contato com a central de relacionamento do seu banco ou do que você está tentando realizar a transação financeira na internet. Agora falando da conexão segura. O que é uma conexão segura? É aquela conexão que a gente tem que utilizar quando há necessidade de trafegar qualquer dado sensível na internet. Então, às vezes, campos de formulários que nós vamos preencher com um monte de informação, temos que atentar que esse site esteja usando a conexão segura, para evitar que esses dados sejam capturados. Geralmente, o site utilizando a conexão segura começa com HTTPS. Então, vocês podem perceber, acessar um site, se ele está em conexão segura, se atentando para o HTTPS na sua composição. Ele também geralmente possui o desenho de um cadeado em algum local da barra de navegação. E ao clicar nesse cadeado, a gente vai ter informação do certificado daquele site. Então, um exemplo aqui, nós temos que a maioria dos navegadores possui o seu cadeado lá, possui o HTTPS em sua composição. Tá? Então podemos ver isso na maioria dos navegadores. Alguns sites que possuem uma segurança a mais, ele vai aparecer até diferente, com as informações, inclusive, do exemplo limitado BR. O Google mostra assim, Microsoft geralmente tem o seu certificado que já mostra ali. Então você percebe aqui o cadeado e o HTTPS na composição dos links ali. Algumas vezes os sites utilizam certificados ali em sua composição para fazer a conexão segura, que retornam algum tipo de alerta para o usuário. Isso pode ser um indício de que aquele site não é seguro, mas não necessariamente indica que aquele site não é seguro. Ele pode ser um indício, mas não significa que o site é inseguro. É possível realizar algumas ações quando acontece isso. Você pode desistir da navegação daquele site, você pode solicitar detalhes do problema e você pode aceitar os riscos e continuar navegando. Caso você opte por solicitar mais detalhes do problema, você deve observar alguns campos do certificado. Você deve abrir aquele certificado e ver quais são os campos dele. Ver se o endereço do site corresponde ao que está no certificado. Ver se a data de validade daquele certificado está no prazo correto. Depois de analisar esses detalhes, é possível optar pela navegação no site. Então, trazemos um exemplo. Vocês já devem ter visto uma página semelhante a essa, que indicava lá que há um problema do certificado ao tentarmos navegar com HTTPS. Ele mostra essa mensagem. Temos as opções ali para continuar na página,
sair da página ou ver mais informações. Quando nós pedimos para mostrar, clicamos no cadeado e pedimos para mostrar informações daquele certificado, nós podemos ter isso. E ao analisar lá os campos do endereço, os campos da data de validade, nós podemos verificar se esse site é legítimo ou não e escolher por continuar navegando nesse site. Então a conexão segura permite isso. Sempre que formos navegar pela internet, tentemos utilizar o HTTPS. Tá? Esse é o fato que a gente tem que atentar, porque os maiores provedores, os melhores sites da internet, os sites de grandes fabricantes de computadores, os grandes provedores de e-mail, todos os grandes da internet, eles utilizam certificados válidos que não vão trazer nenhum erro para o usuário. E o usuário vai poder confiar na navegação daquele site. Então, portanto, como navegar de forma mais segura? No âmbito geral, como podemos fazer isso? Navegar seguro é uma combinação de várias medidas que juntas vão ser mais eficientes. Tá? Então, se atentem para isso. Todos aqueles detalhes de manter o computador atualizado, tomar cuidado ao clicar no link, juntos formam a navegação mais segura. Mantenha sempre o sistema e os seus programas atualizados. Essa é a primeira dica que qualquer especialista em segurança da informação vai dar para você. Mantenha sempre atualizado tanto o seu sistema operacional quanto os seus programas. Tome cuidado na navegação. Desconfie de links suspeitos. Não entre num site que você julga duvidoso. Para mais informações sobre segurança na internet, tem disponível nesse endereço, cartilha.cert.br, uma cartilha para segurança na internet. Qualquer pessoa pode acessar essa cartilha e procurar por mais detalhes. Ele pode ver o que é criptografia e vários outros pontos da segurança na internet. É altamente recomendável essa cartilha. Vocês podem consultar mais informações através dela. Portanto, eu agradeço novamente a oportunidade de ter essa conversa com vocês e até a próxima.